Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gisele Rodrigues e esse é o Empresa Vale, sempre trazendo para você temas importantes no ramo empresarial aqui no Vale do Paraíba. E hoje contamos com a presença do Douglas Ramos, ele que é da Carreta do Dogão e leva alegria numa carreta em todo o país, mas que aos 19 anos teve que enfrentar obstáculos financeiros no negócio familiar. Oi Douglas, bem-vindo, prazer estar com você aqui no nosso programa, no Empresa Vale. E já queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional que começou lá bem cedo, aos 12 anos de idade, né? Isso mesmo, Gisele, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo, na verdade 12 anos foi quando eu conheci o empreendimento que eu trabalho hoje, que já era tradição lá na minha cidade, que na época era mais conhecido como a Carreta da Alegria. E aos 13 eu coloquei um propósito que eu queria ter a minha carreta para poder viajar todo o Brasil levando essa alegria. Mas como criança, né, meu pai tinha uma empresa, uma rede de supermercados, e eu cheguei para o meu pai e dizia, né, para ele, pai, compra um trenzinho para mim, como se fosse um brinquedo, né? Vou dar um brinquedo pro meu filho de 13 anos. Eu falei, não, pai, é aquele trenzinho que eu passeio todo final de semana. Aquele maior. Aquele grandão. Na verdade, pai, é uma empresa que eu quero, na verdade. Aí meu pai levou um choque. Falei assim, filho, quando você tiver maior, a gente conversa e tal e tudo mais. E eu não sei por qual razão, eu não... Às vezes, hoje, aos 29 anos, eu olho para crianças dessa idade e eu fico me imaginando. Eu falei assim, tá, se meu pai quer esperar até os 18, eu vou começar a fazer minha parte. Então, começou a minha trajetória, que foi que eu trabalhava, né, aos 12 anos nas empresas do meu pai, estudava, mas comecei a juntar o dinheiro. Então, um pouquinho de dinheiro que eu ganhava lá na empresa, né, que eu não tinha uma jornada de um funcionário normal, até por Uma estudar. aprendizagem. Na verdade, na época não existia menor aprendiz, mas como se fosse. Ia lá, às vezes separava, juntava as moedinhas lá pro meu pai, colocava no saquinho para facilitar os operadores de caixa. Ele ia lá e dava um troquinho. E aí eu fui juntando, dos 13 anos de idade até os 21 anos para conseguir iniciar minha trajetória com a Carreta do Dogão. Mas curioso, como que você teve essa sacada financeira, que eu acho que é até interessante isso, porque muita gente que está nos ouvindo nesse momento, até questiona por que hoje no ensino público, no ensino privado, não se tem uma aula de educação financeira, e você já tinha essa ideia lá aos 12 anos. O start foi o seguinte, meu pai, mesmo empresário, às vezes as pessoas têm a mania de achar que empresário sempre é rico, é isso, nada, às vezes o cara está lutando ali para poder sobreviver nesse empreendedorismo que não é fácil. E aí, só que eu tinha visão, achava que sim, meu pai trabalhava com um supermercado, movimentava muito dinheiro, pensava comigo, dinheiro não falta, né? E eu sempre gostava muito de jogo de tabuleiro. Eu lembro até hoje do Banco Imobiliário, o jogo da vida que existe até hoje. E eu queria um. E eu lembro que o combinado lá em casa, tanto comigo como com a minha irmã, era assim, 3 ocasiões que a gente ganhava presente. Aniversário, Dia das Crianças e Natal. E eu sou muito ansioso, né? E eu não queria esperar. Então, eu comecei a juntar dinheiro. Eu lembro que custava na época R$ 50. Então, eu falava assim, olha... Meu pai me dá todo dia R$ 1 para lanchar. Se eu deixar de lanchar, além de emagrecer, eu vou juntar o dinheiro e comprar o meu jogo. E dito feito, eu fui, juntei, comprei. E aí, quando eu quis ter o meu trenzinho, veio esse start. Falei assim, se eu quero ter, é só juntar. Então, vamos começar. Na hora que eu tiver o dinheiro, eu vou lá e compro. Aí foi dos 13 anos. Eu lembro que eu cheguei a juntar, acho que na casa, de aproximadamente uns R$ 100 mil. Dos 13 anos de idade até os meus 21 anos. Ou seja, é possível, basta ter a consciência também, porque tem muita gente que às vezes dentro de casa também não tem, mas é importante a pessoa sempre procurar ir além. Mas Douglas, você já era, né, inserido num negócio familiar, né? A empresa da sua família era uma rede de supermercados. Você sempre quis ter o seu próprio negócio, não atrelar ali a um negócio familiar. E qual foi o momento que você conseguiu sair e começar a empreender? Então, o primeiro momento foi o seguinte, eu tinha a vida que talvez na maioria das pessoas é a vida perfeita. Meu pai pagava todos os meus estudos, me ajudava muito financeiramente, né?
Então eu tinha faculdade, fazia estágio, fiz estágio em TV, e mesmo tendo uma intimidade muito grande com números, a comunicação falava mais alto. Então tinha aquela vida que não tinha o que reclamar, né, teoricamente. Confortável. Confortável, essa é a palavra. Mas em um determinado momento eu decidi largar tudo. E hoje tem até muito esses memes, né, na internet para fazer, tô com vontade de largar tudo e virar membro da carreta furacão, que hoje ficou tradicional, né? E lá atrás, se eu não me engano, eu estava acho que com 18 anos, porque aí eu lembro que eu não pedi os meus pais, eu fui comunicar, né? Que eu tinha na cabeça, com 18 anos era responsável. Então larguei tudo e fui para a estrada viver o meu grande sonho, né? Que eu falo assim, se eu quero ter o meu trenzinho, eu preciso ter experiência, porque eu até tinha dentro da minha cidade, mas eu queria para ir para fora, então eu precisava de ter experiência com as empresas que ficavam para fora viajando. Aí tive esse estágio, fui, peguei todo esse know-how, toda essa experiência, voltei para a empresa do meu pai. Aí ela estava passando por uma dificuldade financeira. Eu abdiquei um pouquinho do meu sonho, né? Para ajudar a empresa naquele momento, porque tudo que a gente tinha era baseado na empresa da minha família, mas digo que foi o momento, a decisão mais importante que eu tomei. Porque de muitos aprendizados que eu tive nessa trajetória, ali foi o principal para me tornar um empreendedor. Bom, eu que entendo um pouco de marketing, nada mais a sua história do que é uma jornada do herói. É como a gente vê em filmes, né, toda a roteirização daquele personagem que ele persegue o sonho, ele vai atrás do sonho, aí tem aquele momento da frustração, que aquele sonho ele está ali para acontecer, infelizmente acontece algo na vida daquele herói, daquele personagem, ele teve que voltar às suas origens, para que ele possa renascer das cinzas e ser uma nova fênix e assim conseguir terminar. Eu acho que sua história é um pouco isso, né? Mas por que você teve que voltar? Qual que foi o baque, assim? Então, na verdade, eu costumo dizer que a minha trajetória, ela é escrita por Deus. Eu faço planos, mas não adianta eu querer seguir o meu eu. Eu confio nele porque eu sei, eu sou prova de que quando está na mão dele, quando acontece, vai muito melhor do que eu sonhei e imaginei. E assim foi feito. Eu estava 7 meses na estrada, vivendo o perrengue da estrada, mas crescendo muito como pessoa. E do nada deu alguma coisa no meu coração para voltar. Eu já não estava tão feliz quando eu cheguei. E não era problema lá, eu não tive problema nenhum. Fui muito bem recebido. Tenho o pessoal que eu trabalhei, até o meu ex-patrão, como um grande amigo até hoje, mas alguma coisa eu falava assim, tem que voltar. E aí eu até liguei para minha mãe para pedir opinião, ela queria muito que eu voltasse. Imagina para a mãe, o filho ali, debaixo das asas, aí tá na estrada. Mas ela sempre teve esse cuidado de nunca influenciar nas suas decisões. De alguma forma, né? Acaba que a mãe acaba sendo, mas ela foi muito sábia, falou assim, olha, ouça o seu coração e faça o que ele está mandando. E assim foi feito, foi assim, meu coração nesse momento mandou eu voltar. Aí eu voltei, e aí cheguei lá e deparei com uma situação muito complicada, né, nas empresas do meu pai, muito mesmo. E aí até complementando o que você fala, né, eu acho que eu teria me frustrado se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei. Que nem foi um pedido do meu pai nem nada, eu tinha feito um planejamento de sair da empresa, mas eu vi que não estava legal, que ia precisar de mim ali, eu fui e falei assim com o meu pai, olha, o barco está afundando e eu vou ficar até o último momento. Aí, deixa o meu projeto lá, no tempo de Deus ele vai acontecer, vamos cair matando aqui nesse probleminha que a gente está tendo na empresa. É muito interessante você ter essa visão, esse insight. Mas você, como você mesmo disse, você não chegou a terminar uma faculdade, mas você já tinha essa educação financeira já aos 12 anos de idade. Agora, conta para mim, quando você teve que voltar para a empresa do seu pai, como foi reassumir uma empresa que estava endividada e reordenar todos os custos e também gerenciar o negócio? Então, na verdade, o que acontece? Quando eu voltei, né, que eu senti no meu coração para voltar com aquela dica da minha mãe, né, ouça seu coração,
não é que eu cheguei a assumir numa empresa, né? As coisas foram acontecendo. Eu voltei para o meu setor de marketing, né? Aí não voltei para a faculdade ainda, estava meio que colocando as coisas no lugar. Só que aí eu comecei a perceber a crise. Então, não adiantava eu fazer campanha de marketing lá ou alguma ação, porque o cliente chegava na loja, não encontrava, ficava aborrecido. Então, percebendo a minha ociosidade, foi assim, duas coisas. Ou eu saio da empresa e vou tocar alguma coisa paralela, ou eu vou ajudar. Então, assim, ainda estava começando a crise, não estava gravado. Aí eu fui ajudar meu pai. Falei, pai, como é que eu posso ajudar? Meu pai já estava meio baqueado assim. Falei assim, deixa eu cuidar da despesa da empresa. Então foi que meio que instintivo. Fiz um trabalho, foi legal, coloquei em ordem. Aí comecei a assumir setores. Então assumi, fui lá fazer no RH. E na hora que eu estou aqui não, como o meu pai e meu tio, que era sócio, não estavam assim, assimilando bem as coisas, né? Que uma coisa é administrar uma empresa que está crescendo, outra coisa é administrar uma empresa que está quebrando. Então isso abalou muito psicologicamente os dois. Eu acredito que por uma sabedoria divina, eu fui assumindo essa responsabilidade. Então foram 2 anos, né, que eu administrei a empresa quebrando, que uma coisa é administrar uma empresa que está saudável, né? E eu falo que ali foi uma faculdade de administração. Que até porque o pessoal achava, né, que eu ia assumir a empresa, que eu ia fazer administração ou contabilidade, ciências contábeis. E nos 45 segundos do tempo, vou fazer publicidade e propaganda, porque eu me encontrei ali. Então, aquela faculdade que eu não fiz, né, porque publicidade e propaganda falou mais alto, eu acabei tendo na prática nessa crise que eu enfrentei da empresa. E durante essa crise, qual foi o ensinamento que você gostaria de compartilhar para quem também tem um negócio, tem muitos departamentos, e eu acho que também uma das coisas que me chamou a atenção é você passar de departamento em departamento, assim você conseguia conhecer a equipe, o que era o trabalho da equipe, e ver onde também havia aquele delay, aquela falta de, vamos dizer, de um olhar mais crítico, né? Qual foi? E até se você quiser mencionar um exemplo que tenha acontecido no teu dia a dia corriqueiro mesmo, que fez com que você aprendesse. Primeira dica que eu gostaria de dar é o conhecimento que você tem que buscar, estudar. Esse é o primeiro ponto, buscar conhecimento, para mim poder aplicar. Essa é a primeira coisa que eu fiz. A segunda já foi uma questão mais espiritual. Eu me aproximei cada vez mais de Deus. Infelizmente é assim. Na pandemia aconteceu muito isso. A gente só vai buscar a fé quando a gente acha assim, meu problema é impossível. Então, se é impossível para você, só não é impossível para Deus. Então, eu tive uma proximidade muito grande. Não que eu não tivesse. Eu sempre fui um cara muito religioso. Sempre dediquei todas as minhas conquistas a Deus, né? As pessoas que Ele coloca no meu caminho. Mas vai buscar ter essa proximidade, entender o que Deus quer de você. Então, em todo aquele processo de aprendizado, de conseguir pôr em prática, eu comecei a identificar qual era o meu propósito nessa terra. Então, mesmo vendo as coisas tudo muito ruim, eu sempre buscava ver o lado bom das coisas. E a coisa mais interessante que eu tive nesse período é de enxergar o potencial que eu tinha, que até então eu não imaginava. Então, eu lembro que na época a empresa, mesmo numa situação difícil, bancou um curso de coach para mim, que na época ainda estava chegando no Brasil. Isso foi muito importante, que me ajudou muito a fazer. Eu lembro disso até hoje, estava até comentando mais cedo numa visita que eu fiz aí, que mesmo equipe com salário atrasado, uma porrada de coisa, aquela pressão, fornecedor toda hora cobrando, faltando mercadoria, aquele caos que é uma empresa quando está quebrando, eu consegui botar as pessoas para terem uma produtividade que elas nunca tiveram antes. Motivação. Quando a empresa estava saudável financeiramente, pagava em dias, porque a empresa na época tinha essa coisa. A empresa foi fechar ali nos seus 31 anos de existência, mas até ali os 28, 29 anos, ela nunca tinha atrasado um pagamento, nem de fornecedor, nem de funcionário. Então, ela tinha isso com ela. E aí, então, tipo assim,
Aí você imagina, você pega lá, você está vivendo o inverso do que a empresa sempre foi, e você consegue transmitir uma energia, criar um movimento, uma motivação para as pessoas, e isso eu tento trazer até hoje, na minha empresa, todo esse conhecimento, mesmo quando a carreta do Dogão era ainda uma pequenininha empresa ali que estava começando, eu sempre geri ela como uma empresa grande. Que esse é o mal, às vezes as pessoas esperam ficar grande, e esse talvez pode ser das grandes falhas que aconteceu na empresa da família, né? Espera ficar grande para querer arrumar. Ou então as pessoas querem deixar organizado demais para poder crescer. Não, tem que ser uma coisa em conjunto. Então, quando eu iniciei, por isso que eu falo que se eu não tive frustração, foi por essa decisão de estar na empresa, foi por quê? Porque eu já iniciei o meu sonho, o meu projeto, o meu propósito com o pensamento de uma empresa grande. Douglas, você tinha me contado uma história bem curiosa aqui antes da entrevista, de uma personagem que ajudou bastante você nesse empreendimento do seu pai, que era uma pessoa do setor operacional da limpeza do supermercado. Conta pra gente. Então, isso aí na verdade era até quando eu era do marketing. E por nunca gostar, não é que eu não gostava de supermercado, eu não precisava fazer compra, porque imagina, meu pai era dono de supermercado. Então minha mãe fazia compra, ou às vezes a moça que trabalhava lá em casa da limpeza, então eu não conhecia de mercado. Eles fazem, na escola fazem, quanto que é o preço do arroz? Eu não faço a mínima ideia, eu não sei, eu não compro. E aí quando eu fui para o marketing, então eu precisava de entender do produto para vender. E aí eu lembro o nome dela até hoje, a Margarida. Ela chegava lá para limpar minha sala e eu começava a enrolar na conversa lá, porque eu extraía muito feedback dela. E principalmente ideias, porque ela é consumidora. Não por ela ser da limpeza, poderia ser qualquer outra pessoa, mas ela também era uma pessoa muito simpática, muito agradável. Gostava muito de conversar com ela, zoava demais com ela. E aí ela me dava muito feedback. Às vezes eu lançava uma campanha e pela boca dela eu sabia como é que estava fluindo. Se precisava de um olhar mais especial meu lá. Ou então ela talvez me dava ideias como consumidora. Olha, o Ramos está precisando de fazer isso, assado. E aí, opa, surgiu uma ideia aí. E aí esse foi o meu carinho e meu contato com a dona Margarida. Que legal. E agora falando um pouquinho sobre a carreta do Dogão, né? Falando um pouquinho, como você viu que isso seria um negócio rentável? Engraçado, eu nunca vi que isso ia ser um negócio rentável. Isso se transformou. É um negócio. Na verdade, acho que todo negócio é rentável se você faz o que gosta. No início era a paixão. Eu nem sabia que isso ia se tornar no que tornou hoje. Então, é até uma dica que eu queria dar para as pessoas, que às vezes as pessoas pensam assim, vou montar um negócio que dá dinheiro. E eu costumo falar, até um aprendizado que eu tive com um supervisor que a gente teve no supermercado, ele fala assim, Douglas, se a gente embrulhar uma pedra, que é uma rocha, e pôr na prateleira, vende. Só que você tem que saber vender. Então isso eu tirei um aprendizado que assim, se eu fizer o que eu gosto, eu vou colocar amor. Se eu colocar amor, automaticamente eu vou fazer dinheiro daquilo que eu estou fazendo com muito amor e carinho. Então, como eu sempre tive muito amor, carinho, atenção, o dinheiro que eu ganho com o meu negócio é a última das esferas que eu penso, então o resultado sempre vem. Então, eu costumo dizer assim, um estudo fala que das empresas que nascem, mais de 50% não vence o primeiro ano. Então, qual que é o entendimento que eu tiro disso? Que o primeiro ano é o mais difícil. E o meu primeiro ano foi difícil, mas eu consegui fechar o ano tendo lucro. E as empresas que passam do terceiro ano, aí ela pode dar uma afrouxadinha, né? Um conforto que ela venceu, então ela está naquele percentual que eu não recordo, mas um pequeno percentual das empresas que nascem no Brasil e sobrevivem. Então eu realmente eu fiz um planejamento em 3 anos, que era montar um motorhome para ajudar nos custos, trocar o meu cavalo mecânico por um melhor que eu buscava e fazer uma reforma para deixar a carreta com a minha cara e minto, ter um quarto, ter um caixa. Tinha uma meta de ter um caixa. Eu consegui alcançar esse objetivo com 2 anos e meio. Então aí eu senti, falei assim, realmente a coisa fluiu, a coisa está acontecendo e o meu sonho virou
não só virou realidade, mas virou a fonte de renda da minha família. E para quem não se lembra, a carreta do Dogão é a carreta da alegria, né? Muitas pessoas conheceram essa carreta, que cada região leva um nome diferente, através de vários memes que surgiram alguns anos atrás na internet, que na verdade é uma carreta que leva vários personagens que foram sucessos aí nos anos 90, dançando e principalmente chamando a atenção de muita criançada, principalmente em Pindamonhangaba. Aí veio a ideia do carreta Dogão, né? Isso. E sempre você à frente, nunca querendo delegar para outras pessoas? Então, o que que acontece? A gente, quando vai montar um negócio, a gente tem que sempre buscar um diferencial. Então, qual que é o negócio? O que que eu coloquei num determinado período na minha cabeça? A carreta, todo mundo pode fazer. Você vai lá, arruma uma oficina especializada, apesar que não tem, mas você busca ali um profissional, um engenheiro, faz. Aí você entra em outro processo burocrático, que é documentar e tudo mais. Mas você consegue, né? Consegue. O segundo passo é ter uma equipe com bom atendimento e as máscaras, as fantasias. Isso também. E o bom é que, como são personagens que usam máscara, você pode trocar a equipe, que ninguém vai saber quem é. Isso. Isso também todo mundo consegue, né? Quem gosta, quem quer. Só que aí é o seguinte, já começa a funilar. Porque quando a gente fala de atendimento, tem gente que está só pelo dinheiro. Então, às vezes, o atendimento deixa a desejar, porque ele foca só o dinheiro. E aí, no meu ramo, tem muitos que focam um bom atendimento, assim como eu foquei. Então, você já dá uma funilada. E, por fim, começou muito essa questão de gravar vídeo, e os meninos que eu tinha na época, eles não tinham muita desenvoltura para falar, não era muito comunicativo, e eu já tinha vindo uma experiência de rádio, televisão, essas coisas, então eu falei assim, eu vou ser o porta-voz deles. Então a gente fazia vídeo para criança desejando feliz aniversário, vídeo para divulgar que chegou na cidade, então eu fui e colocava a minha cara. E aí eu comecei a perceber, o Douglas Ramos precisa virar um personagem, aí no meu segmento, sou mais conhecido como o Dogão da carreta do Dogão. Aí foi criando essa forma e esse formato. Olha que bacana. E é interessante que esse meme que aconteceu assim nas redes sociais, virou um viral mesmo, acabou ajudando muitas carretas. A sua também foi bacana? Vocês tiveram aí também uma força aí? Isso. No caso, né, a Carreta Furacão é uma empresa de Ribeirão Preto, que viralizou com aquela música do Arte Popular, que é o Siga em Frente. Não vou testar cantar aqui. Às vezes a gente tem talento para outras coisas. Apesar que eu fui no Ratinho lá e cantei, né? Mas acho que eles colocaram alguma coisinha naquele microfone lá, porque eu nunca tinha cantado na vida. Mas, voltando, o meme da Carreta Furacão ajudou muito. Teve algumas pessoas que achavam ruim, porque todo mundo começou a se chamar de Carreta Furacão, até quem não era. Tava lá na minha carreta Dogão, aí o povo olha Carreta Furacão. Mas eu nunca vi isso com maus olhos, né? Que eu sei que isso pegou na cabeça das pessoas, é como se o nome do nosso serviço virasse aquela marca, que existe uma empresa que é detentora desses direitos, mas aquela coisa que levantou todo mundo. E que é até um aprendizado que eu tive, a gente não pode olhar o concorrente como um inimigo. E assim como a Carreta Furacão cresceu por um viral, ela ajudou todos os outros do segmento a crescer. Então a gente tem que buscar que todos aqueles profissionais que entram no seu segmento, a gente possa ajudar para ele fazer melhor. Porque aí cresce o nível do trabalho de todo um segmento, de todo um grupo de trabalho. E Douglas, a gente vive a pandemia que veio para poder, infelizmente, muitos negócios terem que se transformar ou mesmo parar como o seu. Como foi esse processo para você? Você já tinha uma estabilidade financeira? Olha, no meu caso, veio o aprendizado da empresa do meu pai. Eu ouvia muito dele falar assim, cachorro mordido de copo tem medo até de linguiça. Então, por esse medo de passar novamente por uma dificuldade financeira, a empresa quebrar, eu sempre fiz um caixa exagerado pelo que eu precisava para a empresa se acontecesse qualquer eventualidade. E aí, por ironia do destino, quando eu estava prestes a tentar um negócio ousado, as coisas não iam para frente. Eu tinha um bom capital, ia entrar num outro ramo de atividade, conciliando com a carreta, e o negócio não ia para frente, eu não entendi aquilo.
Aí, mas sempre foi assim, Senhor, que seja feito a tua vontade. E quando entrou a pandemia, eu entendi que aquela reserva financeira que eu tinha para investir no negócio não era o momento, porque a gente ia passar por uma situação complicada. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo me virar, né? A empresa está conseguindo se virar. Infelizmente, a gente segurou os colaboradores até onde deu, mas infelizmente tivemos que dispensar, né? Porque a gente tem uma reserva, mas ela não é eterna. Mas isso me ajudou muito. Nós fizemos um projeto de biossegurança. O que seria esse biossegurança? É um projeto no qual a gente conseguisse fazer a nossa atividade funcionar, trazendo a segurança, tanto para o colaborador quanto para o público. Bacana. Foram 60 dias até voltar a segunda onda e, graças a Deus, nenhum colaborador testou positivo. Nenhum. Então, eu falo que isso é a prova que é possível do entretenimento ter a sua retomada de forma consciente e segura. Mas, claro, nós fizemos o nosso dever de casa. Nós não fizemos um projeto simplesmente com a prefeitura dar alvará e trabalhar, não. Nós fizemos o projeto e o executamos, que é o mais importante. Então, se perguntarem assim, é possível vocês trabalhar? No meu ponto de vista, sim. Porque a gente tem o projeto e o resultado do projeto, que é ele na prática, entendeu? Claro. Mas a gente entende que nem todas as cidades, nem todos os estados, nem todos os governantes têm esse olhar. E isso que às vezes deixa muito a desejar, que até uma coisa que eu queria ressaltar aqui nesse nosso bate-papo, que no início da pandemia eu ouvi muita gente dizer assim para o pessoal do entretenimento, vai trabalhar com outra coisa até as coisas melhorarem, mas aí pensa bem nessa entrevista que eu estou dando aqui para você. Dos 13 anos, a minha vida foi toda pautada nisso aí. Não é muito simples amanhã eu virar e, nada contra qualquer profissão, se eu tiver que trabalhar qualquer, não vou nem citar aqui para achar que eu estou diminuindo. Mas é necessário aprendizado, treinamento, experiência. Mas mais do que isso, é a minha história, a minha vida. Imagina, dos 13 aos 29 anos, é mais da metade da minha vida voltada para aquilo. Como é que amanhã eu vou acordar? Tá bom, vou fazer outra coisa. Entendeu? Então, acho que faltou um pouco esse olhar para quem é do entretenimento, não pelo dinheiro, mas até por uma questão psicológica mesmo, que eu tenho certeza que muitos estão enfrentando. Agora, Douglas, para a gente finalizar, você como empreendedor e empresário, qual é a meta que você quer chegar? Boa pergunta, agora você me pegou. Na verdade, é um questionamento que eu tenho há muito tempo, sempre pautado em ter metas, criar metas. E às vezes a coisa vira infinito, né? E às vezes você acaba se perdendo. A minha meta hoje é viver do meu propósito. Eu descobri que o meu propósito é levar alegria. Se vai ser na carreta, se vai ser com outros segmentos, se vai ser com outro ramo de atividade. Mas eu acho que o mais importante, principalmente você que está nessa pandemia, você entender o seu propósito. Porque eu não fico numa busca infinita, numa busca sem fim. Eu quero ter isso de patrimônio, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele celular. E você fica numa coisa que acaba te frustrando. Então, hoje, principalmente, essa parada que eu tive na pandemia me fez refletir isso. Eu quero cada vez viver do meu propósito. Entender o quanto eu posso, com o meu trabalho, com o meu serviço, impactar na vida das pessoas. E descobri muito novo, né, que eu tenho esse jeito de levar alegria. Na escola eu era um menino muito extrovertido, alegre. Tive um período de timidez, que eu quebrei. Existiu? Que eu quebrei e comecei a ficar muito introvertido na família, em todos os ambientes que eu me sentia à vontade e no meu trabalho eu super me encontrei levando alegria para as pessoas. Então essa é a minha meta, continuar. E tudo aquilo que eu pôr a mão, eu tenho um ditado que eu falo assim, mais uma aí para quem está assistindo. Tudo que você for fazer na vida, faça como você estivesse fazendo para Deus. Porque se você agrada o coração de Deus, com certeza você vai estar agradando o coração do próximo. Então essa é a minha meta, levar a alegria que eu sempre proporcionei para as pessoas. E esse é Douglas Ramos, ele que é, na verdade, famoso pelo Carreta do Dogão, levando alegria para todo o país e que aos 29 anos nos traz aqui um pouco de aprendizado
para empreender cada vez mais e dando ajuda para os nossos empresários da região do Vale do Paraíba. Muito obrigada, Douglas. Seja bem-vindo e volte quando quiser. Eu que agradeço pelo espaço, Gisele. Muito obrigado pelo convite e espero estar de volta em mais uma oportunidade. Eu sou Gisele Rodrigues e esse é o Empresa Vale. Conheça os nossos outros programas e assista através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Acesse também pelo site da MGM Digital e até uma próxima.